nós vamos liberar as crianças e os juniores. A partir de hoje, os adolescentes vão permanecer aqui no templo, conforme o nosso combinado. E nós fizemos agora um retiro, há 2 semanas atrás, foi uma bênção, e já estamos preparando outro. E de todo o coração, eu gostaria muito que você não ficasse de fora. Foi uma bênção muito grande o nosso retiro. Eu tenho certeza que o outro não será diferente. Eu vou pedir o Felipe lá em cima. Embaixo aí tem um interruptor. Acenda essa lâmpada aqui, por favor, querido. Obrigado. Meus irmãos, eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Nós começamos um tema novo na escola bíblica e está sendo uma bênção. Eu convido você para que venha crescer em Cristo conosco, sempre aos domingos, 9 horas da manhã. E os irmãos presentearam hoje aos pais um café da manhã que foi muito gostoso. E você que não estava aqui, você fez muita falta, fez falta. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que você não vote, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, e nem digas diante do mensageiro de Deus que não foi advertido. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, temes a Deus. Nós somos conhecidos pelo que falamos. Temos aprendido aqui neste lugar que quando nós falamos, nós nos expomos. Quem fala muito se expõe muito. A Bíblia diz que até o tolo, estando calado, é considerado alguém sábio, porque está calado. Você não vai poder julgar a pessoa que está calado pelas palavras porque ela está calada. Mas o assunto hoje não é simplesmente no entorno das palavras. O assunto hoje toca aquilo que sai do coração. Um voto a Deus. Voto é promessa que você estabelece talvez numa hora de aperto, talvez numa hora de aflição, ou talvez até numa hora de emoção. Você vem ao culto ao Senhor, e o mensageiro entrega uma palavra e mexe com as suas emoções, e você, baseado naquela emoção, faz uma promessa a Deus, faz um voto a Deus. Depois os dias passam e você esquece. Então, o pregador, o Eclesiastes, ele está dizendo que nós não devemos, na presença de Deus, nos precipitar em palavras. Não é pelo nosso muito falar que nós seremos ouvidos, nos diz a palavra de Deus. Então temos que ter cuidado com aquilo que liberamos na presença de Deus de qualquer maneira. Se você intenciona ter um alvo diante de Deus para cumprir, uma promessa para Deus: ó Deus, se o Senhor responder essa minha oração, eu vou agir dessa maneira. Pensa bem antes de fazer um voto, antes de fazer uma promessa, porque Deus não vai pedir a nenhum de nós nenhum voto, nenhuma promessa.
A própria palavra de Deus diz uma coisa que é muito certa, que se algum homem, no sentido genérico, se algum ser humano não erra em palavras, tal pessoa é perfeita. E quem aqui não erra em palavras? Todos nós erramos em palavras e praticamente, quase que diariamente nós erramos. Falamos bobagem, exercemos juízo sobre alguém. Então, estar calado é sábio. A Bíblia diz que um dia nós seremos julgados, não serão só pelas nossas obras, mas também pelas nossas palavras. Palavras que saem da nossa boca podem traçar um caminho de vida na presença de quem nós estamos falando. Você tem o poder de matar gente com a sua palavra. E você tem o poder de amarrar os seus pés com o que sai da sua boca. Então precisa vigiar o que sai da boca. Mas eu quero falar então hoje sobre voto a Deus. Eu, antes de entrar nessa meditação, eu quero pedir ao Senhor Deus que nessa mensagem Ele traga à sua mente, ao seu coração, votos que você esqueceu de cumprir. Algumas coisas na vida das pessoas ficam travadas. Aliás, melhor dizendo, muita gente fica com a vida travada porque prometeu algo a Deus e não cumpriu. Por isso ele diz aqui, volta o seu olhar com a palavra do Senhor. Ele diz no versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então não se precipite. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter muito cuidado em não nos precipitarmos com as palavras. Meus irmãos, depois que uma palavra é liberada, você não consegue se apropriar dela novamente e recolhê-la. Se pudéssemos voltar no passado, lembrando-nos das coisas que falamos e que foram cordas que amarraram os nossos pés, nós desfaríamos essas coisas. Mas depois que a palavra sai, você não consegue mais pegar a palavra. Então ele diz: não te precipites, não se apresse, não seja afobado, não prometa aquilo que você não pode cumprir, não faça um voto e que vai te trazer vergonha, porque você está na terra e Deus está no céu, e as dimensões são diferentes. E o propósito não sendo cumprido vai embaraçar você. É o que nos diz a palavra do Senhor. Nós conhecemos muito a história de Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, no capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Daniel, ele fez um voto no seu coração de não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Eu não vou me contaminar com aquilo que me é servido. Ele tinha uma educação, ele tinha uma instrução na sua pátria, ele tinha uma instrução na lei do seu Deus, e quando foi oferecido aquilo que lhe era contrário, ele então estabelece no seu coração: votar, não se contaminar. Esse é um bom voto que nós podemos fazer, votar em não se contaminar. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não poderemos nunca dizer: Senhor Deus, eu vou viver uma vida de santidade, sem contar com a misericórdia de Deus e sem contar com o poder do Espírito Santo. Não adianta haver uma intenção se em cima da intenção não houver uma unção. A unção, ela despedaça o poder daquilo que nos aprisiona. Se você quiser fazer qualquer coisa por conta própria, o resultado vai ser frustração, vai dar ruim. O resultado é você vai viver uma vida de promessas não cumpridas. E se aqui nesta vida nós tomamos nome de enrolados, quando nós não conseguimos cumprir promessas, imagina no reino do Espírito. Uma das coisas que nós prometemos uns aos outros, que eu acho que isso é uma coisa muito séria e deve ser pesada, é quando alguém chega para você, abre o coração com você
e você diz assim: conta comigo, eu vou estar orando por você. E você nem sequer ora, quanto mais lembrar-se daquela pessoa em oração. Você está fazendo um juramento. Você está empenhando a sua palavra. E isso vai enrolar você. É melhor você não prometer e fazer do que o contrário, prometer e não fazer. Daniel assentou no seu coração, dentro da Babilônia: eu não vou me contaminar com nada desse mundo caído. Esse é um voto que nós devemos fazer, mas com a consciência de que sozinho eu não consigo fazer. Como é que eu faço uma promessa de querer andar em santificação diante do Senhor? A palavra de Deus já nos deu dicas. Disse Deus a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O segredo para andarmos em santidade é andar na presença de Deus, que deve ser diariamente. Quando a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça, também junto com este pensamento, nós entendemos uma coisa, que de modo contrário, quanto maior for a minha inclinação ao pecado, maior deverá ser a minha dedicação em me envolver com as coisas de Deus. Os seus pés levam você para o pecado, o seu coração inclina você para longe de Deus. Corra não para longe de Deus, corra para a direção de Deus. Esse é o segredo. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão andou na presença de Deus e foi perfeito. A Bíblia diz também de Enoque, um homem que andou com Deus e alcançou a perfeição, e ele não experimentou a morte na sua vida, porque ele intencionou no seu coração viver uma vida dependente de Deus. Nós devemos copiar exemplos assim. Mas não foi só Daniel, não foi só Abraão. Eu quero ler um voto de um pai da fé, que está em Gênesis capítulo 28. Você vai ler comigo. Gênesis capítulo 28, nos versos 20 em diante. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que ergui como coluna neste lugar será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, disse Jacó. Ele fez um voto. E você sabe que, apesar do sucesso na vida de Jacó, ele teve muitos fracassos também. O Senhor precisou levar Jacó por um caminho em que ele não esperava. Há um texto profético na palavra do Senhor Deus, quando o profeta chama Jacó de vermezinho. Por que Deus chama um homem de vermezinho? Porque nós não somos nada além disso. Considerando a nossa limitação, a nossa impotência, a nossa fraqueza. Mas no texto em que Jacó é mencionado como verme, o Senhor diz naquele texto que ele faria daquele verme um instrumento duro para arar a terra. Você pode ser o mais suave possível, mas se você andar em dependência divina, você vai ser usado por Deus em lugares e com pessoas com as quais normalmente você não teria, você não andaria, você não faria. Vermezinho de Jacó. Você que é teno, que é mole, que é frouxo, eu vou revestir você de fortaleza, e você se tornará um instrumento duro para arar a terra. Então Jacó, ele fez um voto a Deus: olha, se o Senhor Deus for comigo, eu vou marcar essa promessa minha agora. Ele pegou uma pedra, ergueu uma pedra, fez uma coluna, derramou óleo sobre aquela coluna.
de tudo que Deus me der, certamente eu vou devolver o dízimo. Ele prometeu. Mas você sabe como era a natureza de Jacó. Jacó, ele já nasceu segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Ele já nasceu querendo pular na frente. E a Bíblia dá esse detalhe, que a mãozinha dele veio colada no calcanhar do seu irmão. E durante a sua vida jovem, ele quis ter vantagens. E ele atropelou processos. Existem processos que não podem ser pulados, saltados. Você vai ter que passar por aquele processo. E quando eu me recuso em passar por um processo que Deus me colocou, eu vou estar perdendo tempo e lá na frente eu vou chegar de novo no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Isso se de fato eu sou dele um filho ou não. Porque a Bíblia diz que Deus repreende a todo filho que ama. Se você não é filho, é um bastardo, você pode andar errado à vontade. E o Senhor Deus não vai corrigir você. A gente corrige os filhos. Isso não tem nada a ver com os filhos dos seus amigos ou dos seus vizinhos. A gente corrige os nossos filhos. Então Jacó, ele quis atropelar processos e Deus levou ele numa caminhada lenta, demorada, mas necessária. E uma das coisas que a gente vê bonita na história de Jacó é o que nós acabamos de cantar na abertura do louvor. Quando ele estava de volta para a sua casa, no caminho de volta para a sua casa, a Bíblia diz que ele volta para esse lugar onde ele fez a promessa, onde ele fez um voto, e ali ele envia sua família na frente dele. Ele invoca naquele lugar a presença de Deus. A Bíblia diz que um anjo vem ali e ele pede a Deus através daquele anjo: olha, me abençoe, eu vou encontrar com meu irmão me jurou de morte, mas mesmo que ele me mate, eu quero reconciliar com meu irmão, me abençoe. E diz a Bíblia que durante uma noite toda ele lutou com aquele anjo, e ao amanhecer do dia, quando os primeiros raios do sol vieram sobre o lugar ali em Betel, a Bíblia diz que então o anjo do Senhor o abençoou. O anjo o abençoou, mas o anjo toca na sua coxa direita, diz a palavra. E ele agora vai ao encontro do seu irmão, com paz no seu coração, na certeza de que Deus havia de maneira sobrenatural intervido ali nele. Mas a maneira dele voltar agora para a sua casa é uma maneira que de longe se vê que alguma coisa diferente aconteceu. Ele volta mancando de uma perna. O anjo feriu a perna dele. Isso era um simbolismo, era uma mensagem de Deus para aqueles que olhassem para a vida de Jacó. Deus estava mudando a maneira daquele homem andar. Algumas vezes nós temos que ter a coragem de pedir a Deus que nos abençoe, mesmo que seja nos causando algum dano que nos fará ser mais dependentes dele. Tem gente que tem que ser corda curta sempre. O ditado que nós ouvimos aí, muitas vezes até repetimos, que Deus não dá asa à cobra, é verdade. Tem gente que não pode ter uma vida de regalia porque vai humilhar o outro, vai atropelar o outro. Mas a maior prova da experiência de um homem, de uma mulher com Deus, é o seu andar mudo. Como tem sido o seu andar diante de Deus? Como Deus tem falado ao seu coração? Como você tem respondido à voz do Senhor? Como? Jacó voltou, reconciliou-se com o seu irmão, e dali em diante passaram a viver em paz, em alegria. A Bíblia diz que foi um encontro lindo. Se lançaram um ao pescoço do outro e se beijaram. Meu irmão, que saudade. Olha, eu trouxe esses presentes, são todos seus. Não, por favor, já tem muito, não preciso. E foi aquela troca de gentilezas, porque o amor de Deus estava ali manifesto na vida de um homem que antes queria levar uma vantagem em tudo, e agora ele mudou o seu andar, porque ele de Deus recebeu o toque. Quando temos o conhecimento desse tipo de palavra, nós tememos.
tememos em dar liberdade a Deus tocar na nossa vida. Talvez algumas enfermidades que se manifestam na vida do povo de Deus não é uma expressão da indiferença de Deus, é uma expressão do amor de Deus. O indivíduo, seja ele homem ou mulher, ficar mais dependente de Deus, buscar mais recursos em Deus. Se caso fosse diferente disso, jamais entraria numa igreja, jamais ouviria a palavra do Senhor. Então Ele permite que esse tipo de coisa aconteça. Os toques de Deus mudam o nosso andar. Os toques de Deus alteram o nosso caráter. Corajosa é a oração que fazemos dizendo: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração. Davi fez essa oração. Ele disse: preparado está o meu coração, ó Senhor. Algumas versões diferentes diz: firme está o meu coração, ó Deus. Depois que ele faz essa declaração, ele salmodia ao Senhor. Ele canta ao Senhor em versos e canções que tocam o coração de Deus, e por isso o seu reino será um reino sempre lembrado, o reino do rei Davi. Diz a palavra de Deus então que Jacó fez esse voto de ser dizimista, e ele prosperou porque cumpriu o seu voto. Há uma outra pessoa que fez uma oração. Nós vamos ler Salmo 119, verso 15. Anote essas referências para o seu crescimento espiritual. Salmo 119, 15 e 16. Quem escreveu o Salmo 119 foi o rei Davi. E nesse salmo, ele faz uma promessa ao Senhor. Verso 15 e 16. Ele diz: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas eu terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ele promete meditar, ele promete andar nos caminhos do Senhor, ele promete ter prazer naquilo que Deus decretou, ele promete não esquecer-se da palavra do Senhor. 4 promessas em uma estrofe. Quantas promessas, irmãos, nós fazemos ao longo da vida e não a cumprimos? Não prometa a Deus aquilo que você não pode cumprir. Salmo 116 ainda, no versículo 2, ele diz 1 e 2, salmista: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e por conta disso invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista declara que amava a Deus, dá razão porque amava a Deus, diz que no seu momento de aflição, ele clamou ao Senhor, Deus o ouviu e livrou de todos os seus temores. Quando lemos Filipenses capítulo 4, 6, dá uma paginada lá para frente. Filipenses 4, 6, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Filipenses 4, 6 é um conselho que Deus nos dá para que, por conta de uma ansiedade de algo que ainda não se resolveu na nossa vida, a gente não faça promessas tolas, para que a gente não se adiante naquilo que não vamos cumprir. A ansiedade é uma das coisas que nos faz, além da emoção e da impetuosidade, amarrar os próprios pés com as palavras que saem da nossa boca, prometendo
aos homens e também a Deus aquilo que você não conseguirá cumprir nunca. Sabe quando alguém faz uma gentileza com você e você quer corresponder àquela gentileza prometendo? Cuidado com aquilo que você promete e não pode cumprir. O seu nome não vai ser bem falado. Você vai tomar o nome de enrolado. Você vai tomar o nome de alguém cuja palavra não deve ser considerada. Quando você se olha, você se vê essa pessoa? Não sei. Mas a palavra de Deus, naquilo que nós estamos aprendendo hoje, com o livro do pregador, está nos dizendo que nós não devemos nos precipitar em falar nada baseado nas nossas sensações e emoções diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, eu já estou chegando à conclusão para a nossa meditação nessa noite. O apóstolo Paulo, ele faz um voto a Deus, capítulo 9, versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não estivesse mais debaixo delas. O que ele estava dizendo em outras palavras? Ele fez um voto a Deus: eu serei um ganhador de almas. Eu viverei para trazer pessoas para o reino do eterno. A minha vida daqui para frente será para alcançar pessoas para o reino de Deus. Votos. Talvez em uma mensagem, talvez numa convocação pastoral aqui mesmo, você tenha não verbalizado, mas você ergueu a Deus uma oração dizendo: Senhor, esse ano eu vou ganhar uma pessoa para Cristo. E terminou o culto, você foi para casa e no dia seguinte você não lembrava mais. Se você votou isso a Deus, procure falar do Evangelho. Se preciso for, use palavras, mas que as pessoas que cercam você possam ver em você a imagem de Cristo, como nós falamos e cantamos hoje aqui nessa manhã. Por último, a Bíblia nos fala a respeito de um jovem impetuoso, ingênuo por causa da natureza no seu pedido. Uma das histórias mais belas da palavra de Deus, que é a história do filho pródigo. Chega para o pai, pede os bens que lhe pertenciam, não era nem hora disso, mas ele foi audaz, e o pai concede aquele desejo. Isso é a lição para nós. Nós devemos ter cuidado com aquilo que pedimos a Deus. Terrível é quando Deus libera algo que eu peço e que não era a hora de eu receber aquilo que Ele me deu. Você sabe que tem orações que, por causa da nossa perseverança, elas serão atendidas, mas não será a manifestação real da vontade de Deus, será a manifestação permissiva da sua vontade. Até para pedirmos a Deus, nós temos que pedir com sabedoria e com discernimento, porque pode ser que aquilo que vem de Deus para mim não era a hora para eu receber aquilo. Eu não estou imaduro o suficiente para administrar aquilo que eu estou pedindo. Mas se você começa a pedir, e você ainda cita a palavra de Deus, está escrito a tua palavra: todo aquele que pede, recebe, todo que busca, acha. Eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. Jacó, quando pediu a bênção, ele estava preparado, era a hora dele. Mas nós, quantas vezes a gente se precipita pedindo aquilo que é uma expressão da nossa vontade, não da vontade do Senhor? E aquele filho pródigo, então, pega os bens que o pai lhe confia e vai e gasta de modo dissoluto, conforme diz o texto sagrado. E depois, quando ele cai em si e vê que todos os seus amigos se foram junto com o dinheiro dele, que acabou, e ele vai cuidar de porcos,
ele vai alimentar porcos, ele vai comer aquilo que os porcos comiam. Então, num momento de reflexão da besteira que fez, ele faz um voto a Deus. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, me perdoa, chutei o balde, fiz tudo errado. Pai, eu não sou digno de que o Senhor me chame mais de filho. Hoje eu reconheço isso. Mas, Pai, que a tua misericórdia me permita que eu trabalhe aqui na sua fazenda como um empregado seu. Ele faz esse voto, ele se levanta e vai em direção ao seu pai, numa caminhada que nós não sabemos quanto tempo durou, mas eu acredito que foi tempo suficiente para que o processo de quebrantamento que havia sido manifesto quando ele perdera tudo, continuou acontecendo no caminho. E quando ele vê o pai o surpreende, porque o pai não o julga, o pai o abraça, o acolhe, porque ele decidiu no coração, aquele jovem, o filho pródigo, fazer um voto, uma promessa. Ele cumpriu o voto e a promessa: eu vou voltar para a casa do pai. Tem muita gente que está até registrado em uma igreja como membro dela, mas você não é mais da casa do pai. Quem sabe hoje não é o dia de você voltar para a casa do pai, de você mudar o seu caminho, de você pedir que Deus o oriente de fato, que dirija de fato as suas decisões e que interfira até mesmo no exercício da sua vontade. Jesus nos deu o maior dos exemplos, orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então, quando orares a Deus, não te precipites com palavras. Aquieta o teu coração quando você estiver na presença dele. Antes de você balbuciar: Pai, hoje é o dia dos pais. Hoje nós fomos aqui abençoados pela manhã com a homenagem que nos foi legada. E ouvimos aqui que o Senhor Deus, enviando Jesus, teve a preocupação de, na oração do Pai Nosso, nos ensinar a chamar o nosso Deus de Pai, de paizinho, de papai, a papai. E na presença dele eu não posso entrar de qualquer maneira. Eu tenho que entrar, a minha mente precisa silenciar as coisas dessa vida. Eu preciso me ligar no trono da graça. Por isso nós fechamos os olhos. Tem algum problema de orar de olho aberto? Nenhum. Se você consegue concentrar com os olhos abertos, não há nenhum problema. Você olha a palavra de Deus, não há fórmulas para você orar, a não ser que seja... A única fórmula é: olhe de todo o seu coração. Você vê algumas vezes os evangelhos falando, e Jesus, erguendo os olhos, falou com o Pai, dizendo, e disse. Então você pode orar com os olhos abertos, com os olhos fechados, mas uma coisa você não pode deixar de fazer: é quando entrar na presença dele, dê tempo a ele. Você está saindo do temporal, entrando naquilo que nós chamamos de atemporal. Você entra na região da eternidade. Quando nós somos alcançados numa palavra como essa, estamos saindo dos parâmetros desse mundo. A mensagem pode até demorar, e quando ela acaba, você diz assim: nossa, mas foi tão rápido. É porque você saiu do temporal. Você começou a entrar no eterno. E aquele filho pródigo, a Bíblia diz que ele recebeu do pai não só o abraço, o beijo, mas ele recebeu o reconhecimento de paternidade, porque o pai disse: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quem sabe hoje não é o dia de você voltar-se para a casa do pai, dedicar a sua vida, o que lhe resta, para o pai. O salmista disse que vale mais um dia
na presença do Senhor do que 1000 outros dias longe do Senhor. E encerrando esta palavra, eu termino dizendo: não precipites o falar qualquer coisa na presença do seu Pai. Se Deus é o seu Pai, entre reverente na presença dele. Entre silente e deixa o Espírito Santo mover o teu coração em direção a Ele. Eu não sei como fazer isso, pastor, nem eu. Tenho 54 anos que eu estou aprendendo. E dizem que eu não tenho nem palavras para orar, mas eu aprendi a ficar silente. E Ele sabe quando você silencia na presença dEle, pelo desejo de usufruir da sua doce e poderosa presença. Você não vai nem precisar chamar a Deus, Ele virá conforme aquilo que Ele vê no seu coração. Não votes, não prometas aquilo que você não pode cumprir. Feche os teus olhos, nós vamos orar a Deus nessa hora. Reclina a sua cabeça. Perdão te pedimos, Pai, pelas palavras tolas que muitas vezes liberamos numa hora de angústia, de emoção, de indignação, fazendo promessas, fazendo juras, estabelecendo datas e modos quando o Senhor não nos pediu isso. Se aqui entre nós existe alguém que fez um voto, uma promessa e esqueceu-se, que ainda haja tempo desse voto e promessa ser cumprido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todas as famílias que aqui se encontram continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador, Senhor Jesus. Agora, quando nós vamos para casa, Pai, com esta palavra em nós gerada, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra como Davi pediu e o Senhor atendeu. Ajuda-nos e que a Tua palavra continue iluminando o nosso caminho. Assim eu oro, abençoando os meus irmãos com a Tua graça, com a Tua paz, com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra está com o dirigente.